Eu sou o Carlos Augusto, aluno do professor Jorge Amaral, que ministrou aí a disciplina de reconhecimento de padrões. Esse é um trabalho, o trabalho final referente a essa disciplina, e eu vou dissertar aí sobre um dos temas, né, que está relacionado à cibersegurança. Meu projeto final, ele é sobre detecção de spam. O roteiro que eu vou seguir fala sobre esses tópicos aí, sobre objetivo, motivação e tendências, o projeto e alguns conceitos aplicados aqui no nosso projeto, os resultados e a conclusão. Bom, o objetivo foi desenvolver um projeto que apresente um detetor de spam utilizando as ferramentas de machine learning. A motivação uma mudança tectônica em direção à caça de grande porte foi sentida em todo o ecossistema do e-crime. Pagamentos de resgate, extorsão de dados se tornaram os caminhos mais populares para monetização em 2020. Enquanto muitos criminosos estabelecidos ainda operam fora da Rússia e da Europa Oriental, o ecossistema completo é verdadeiramente global, com mercados recém-descobertos surgindo e amadurecendo na América Latina, Ásia, Oriente Médio e África. Muitos atores criminosos desenvolvem relacionamentos dentro do ecossistema para adquirir acesso à tecnologia essencial que permite suas operações ou maximiza seus lucros. Embora os métodos usados para a distribuição de malware permaneçam basicamente os mesmos, os criminosos eles estão descobrindo uma novidade na maneira de contornar as medidas de segurança. O vetor de infecção mais popular são as campanhas de spam, que contam com técnicas de engenharia social para estimular a interação com hiperlinks no corpo do e-mail, geralmente usando conteúdo de isca com um tema financeiro ou relacionado ao Covid-19. Técnicas de engenharia social são frequentemente usadas por agentes de ameaças com motivação criminosa para adaptar campanhas de phishing, e-mails de spam e ações fraudulentas. A psicologia por trás de muitas dessas técnicas é atacar as emoções e comportamentos humanos. E os mais exploráveis a ganância, a curiosidade, o medo e o desejo de ajudar. A pandemia do Covid-19 forneceu aos atores criminosos uma oportunidade única de usar conteúdo de iscas e técnicas de engenharia social capazes de atingir cada um desses componentes do comportamento humano. Como um tópico, Covid-19 tem impacto global, cobertura de notícias 24 horas e, até o momento, não há um final claro. Nessa figura, a gente pode observar o ecossistema do e-crime. Essa imagem, né, e essas informações foram extraídas do relatório de ameaça global de 2021, da CrowdStrike. Aí está a capa do relatório. Bom, aqui menciona aqui os tipos de serviços, né, que normalmente estão envolvidos, né, e a gente aí observa alguns aqui, o phishing, né, um kit de phishing, o ransomware,
crimes como um serviço, o hardware para venda, e tantos outros. E a forma de distribuição está relacionada às correspondências, né, aos e-mails, né, com o objetivo de monetizar. E são diversas as maneiras, né? A gente vê aqui o cartão de crédito, né? Como eles fazem, né, para poder quebrar senhas, entendeu? Então, precisamos ter bastante atenção com relação aos nossos e-mails. Bom, o projeto seguiu, né, de uma forma macro essas fases referente à coleta de dados, pré-processamento. No pré-processamento, nós trabalhamos coletando e-mails de spam e não spam e rotulando cada um desses e-mails. Aplicamos algumas técnicas aí que vamos falar um pouquinho mais à frente, né? Cito como exemplo aqui a tokenização e atendemos aí as fases de treinamento e teste, né? Tratando bases de dados desbalanceadas, selecionando o modelo, avaliando os modelos e obtendo ao final um classificador na fase de previsão e detecção. E qual é o problema a ser resolvido? Bom, como já comentado aqui, é um detetor, né, a detecção de spam. E que tipo de problema é esse? Bom, como também já foi mencionado, é um problema de classificação. Bom, e aí vem a fase de aquisição de dados, né? Como esses dados foram obtidos? A gente pegou a minha caixa de e-mail, né? Eu peguei a minha caixa de e-mail e avaliei as regras que definem, né, o que é spam e o que não é spam, o que é mensagem válida. Então aí a gente observa, né, aí eu classifiquei, né, fiz essa coleta e rotulei, né? Então eu peguei como atributo os assuntos, né, referente ao campo assuntos dos meus e-mails. Então aqui a gente pode observar a frequência de spam e a de não spam, né? Então a gente observa aí um cumprimento das frases antes do processamento e após o processamento, né? Após ter processado. O que é esse processamento? Eu vou falar mais à frente. Bom, então aqui nós temos, né, uma base de dados com aproximadamente 400 registros, onde aproximadamente 300 mensagens são de não spam, né, que a literatura aí, alguns têm tratado como RAM, né, e mensagens ruins, né, aquelas mensagens que trazem um dano, né, à sua vida financeira, são classificadas como spam. Então, bom, vou falar mais à frente, mas inicialmente eu comecei a trabalhar com uma base de dados com aproximadamente 200 registros. 100 era spam e outros 100 era de mensagens não spam. E aí eu observei a necessidade de aumentar, de balancear, né, esse banco de dados, melhorar a qualidade dele, porque e aí eu observei uma performance, um desempenho melhorado para todos os modelos dos quais eu testei. Bom, na preparação dos dados, né, a gente vê aí, faz uma avaliação de quais são as palavras mais, né, que estão... A gente quantifica a quantidade de palavras em maior número, né? Pega aí as 10 palavras mais usadas dentro do grupo do spam e as 10 palavras mais usadas dentro das mensagens de não spam. Então,
E aí, ainda nessa fase de preparação, né, a gente colocou aqui a nuvem, né, de palavras, né, de spams. A gente pode observar aqui, ó, drone revolucionou, mercado, internet, devagar, bloqueio, às vezes traz ameaça, o vinho aparece alguém querendo me vender aí vinho, e as não spam tá aqui, tá relacionado ao meu dia a dia, né? Bem relacionado aí à minha pós-graduação, as matérias, a fundação, o doutorado em si, o programa, né, do qual eu pertenço. Então, e aí vou falar um pouco agora sobre esse processo, né, de preparação. Como eu falei anteriormente, foi utilizado a tokenização. O que é a tokenização? Tokens, né, são unidades mínimas em que o texto ele pode ser fragmentado para posterior vetorização, né? Então, a gente usou essa técnica. E também utilizamos o TF-DF, que é o Term Frequency Inverse Document Frequency. É uma técnica de recuperação de informações que pondera a frequência de um termo TF e sua frequência inversa de documento, que é o IDF. Cada palavra ou termo que ocorre no texto tem seu respectivo score TF e IDF. O produto das pontuações TF e IDF de um termo é chamada de peso TF-IDF. Bom, houve necessidade de extração de atributos? Não. No meu caso aqui, eu só tinha um campo, né? Eu resolvi tratar o campo assuntos dos e-mails e eu criei a base de dados do zero. Então, assim, eu não recebi uma base de dados com um número infinito aí de atributos, então não precisei fazer a seleção, né, que é a fase seguinte. Na extração, a gente trabalhou as palavras, né? Tem determinadas palavras como pontuação, número, pronomes, preposições, conectivos. Essas palavras a gente dentro de cada atributo, né? A gente dentro do atributo assunto, essas palavras sofreram filtros, né? Foram filtradas. Mas a seleção em si, aquilo que a gente... esse atributo aqui, ele tem mais influência no resultado do que esse outro, né? Aquela técnica do Sharpe Values, né? que eu estudei recentemente, apresentei no seminário. Isso eu não precisei fazer. Bom, na seleção do modelo, qual o modelo que é mais adequado? E aí nós trabalhamos aí esses modelos, Gradient Boost, Random Forest, árvore de decisão, bagging, regressão logística, o boosting, o vetor de suporte, naive Bayes e o cavezinho mais próximos. Bom, e aí você avalia, né? Poxa, esse modelo, né, tem a fase de avaliação. Esse modelo está ok? Se não está, você volta, ou você volta na seleção do modelo, melhorando os hiperparâmetros, e aí a gente descobre que existem alguns métodos de busca, né? O método aleatório, o método por grade, ou até mesmo o manual, né? Uma que você vai fazendo por tentativa e erro. Mas, além disso, tem a aquisição dos dados, né? Prepara, você pode voltar lá no início e retrabalhar o seu banco de dados, como foi que eu acabei fazendo, né? A gente vai ver mais no final. Aqui fazendo a previsão, uma vez definido o modelo, né? Você ranqueia todos eles e vê qual que obteve melhor desempenho na acurácia, e aí você faz a interpretação dos dados, né? Como eu falei, trabalhei 9 modelos, e aí o modelo que obteve o melhor resultado foi o Naive Bayes, tá?
Aqui tem um detalhe. Eu realizei 30 experimentos em 2 momentos, né? E aí eu observei que tirando aqueles registros duplicados, né, eu consegui melhorar, né, subir. Aqui são 30 experimentos, a média dos 30 experimentos para cada modelo que eu realizei para cada modelo, e aqui no momento após essa melhoria na qualidade, né, que foi feita na base de dados. Então, você observa que todos eles melhoraram aí os seus desempenhos, só que houve uma troca aqui, o Naive Bayes, ele ultrapassou o cavezinho mais próximo. Bom, foram realizados 30 experimentos para cada um dos modelos abaixo, os que estão à esquerda, como eu mencionei. E podemos observar que o cavezinho mais próximo obteve o melhor desempenho, com uma acurácia de média de 80,49, um desvio padrão próximo a zero. Após balancear e limpar um pouco mais a base de dados, obtive um novo cenário de desempenho. Novamente, 30 experimentos realizados e para cada um deles, né? E a gente observa aqui à direita que o Naive Bayes obteve melhor desempenho com a acurácia média de 86,11 e um desvio padrão próximo a zero. Além disso, podemos também observar que todos eles, né, subiram os seus desempenhos após tratar a base de dados. E é isso. Eu queria agradecer aí a atenção de todos e finalizando aí nossa apresentação.